Bom, gente, o meu seguidor aqui, que já está tornando meu amigo, o Valdeir Ferreira, ele propôs que eu falasse sobre o Centrão, o chamado Centrão. Vamos falar sobre o Centrão? Então, gente, Valdeir, muito obrigado pela dica, né? Você está se mostrando assim um cara muito legal, apesar da gente divergir sobre Ciro Gomes, né? Mas você me pede os assuntos e acaba me dando ideias de vídeos, né? Então essa ideia de falar sobre o Centrão é interessante, né? Vamos lá, gente. Então, o Centrão, ele apareceu lá nos anos 1980, um político chamado Roberto Cardoso Alves, né? Eu não lembro bem qual era a função dele, eu não sei se ele foi ministro do Sarney ou se ele era deputado federal, enfim. Mas ele um dia, ele cita a seguinte frase: é dando que se recebe, né? É, bom, o é dando que se recebe que eu conheço é o da oração de São Francisco de Assis, né? Aliás, santo do qual eu sou devoto. Eu acho São Francisco de Assis assim, é, foi uma das figuras mais emblemáticas da história da humanidade, né? E seria interessante um dia gravar um vídeo aqui sobre São Francisco de Assis, né? Amigo dos animais, amigo dos pobres, né? Uma pessoa que pregava resiliência, enfim. A lindíssima oração de São Francisco de Assis é uma música que eu ouço todo dia, né? Na voz da Maria Bethânia. Você não imagina como é sensacional a Maria Bethânia cantando a oração de São Francisco de Assis. Só que não era desse dano que se recebe que o Roberto Cardoso Alves estava falando, não. Ele está falando que é dando dinheiro para os parlamentares que a gente recebe favores do parlamento, né? O poder executivo, no caso, né? Olha que baixaria, né? Que baixaria, parecida com essa baixaria que a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, está fazendo, né? É, vamos gravar um vídeo sobre isso, é óbvio. Mas então, o edano que se recebe do Roberto Cardoso Alves era isso. E vários parlamentares foram se agregando a essa ideia, a esse conceito, né? E formaram o que se ficou convencionado chamar de centrão. Centrão por quê? Porque em tese eles não teriam ideologia, eles seriam de centro, não seriam nem de direita nem de esquerda, mas de centro, né? E porque o movimento foi crescendo, né? Cada vez mais houve gente aderindo a esse modelo do centrão, né? E parlamentares especificamente, né? E é óbvio, né, gente, que quando você cai para esse tipo de situação, você justifica, por exemplo, o tal do orçamento secreto lá do Arthur Lira, né? Que mais centrão é impossível, né? Arthur Lira sim é do centrão, né? E os governos, eu não estou falando só do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eu estou falando dos governos em geral. Precisam negociar com o Centrão e aquecer, o Centrão aquecer para que as coisas evoluam. Para que as coisas evoluam, né? O pretenso escândalo do mensalão, a princípio era isso, né? Era o governo do José Dirceu dando uma mesada para parlamentares que eram do Centrão, em sua maioria, em troca de votações favoráveis do governo, né? Eu digo pretenso porque depois ficou provado que não era dinheiro do governo, eram recursos da Visanet que queriam, que financiavam esse tipo de coisa, né? Se você tem alguma dúvida, pesquisa aí Luiz Nassif, né? Grande jornalista Luiz Nassif, Visanet, tá? Visanet, Luiz Nassif e Mensalão, tá? Mas então, aonde eu tô querendo chegar? Eu tô querendo dizer, Valdeir, que nenhum governo consegue fazer algo nesse país sem o Centrão. Nenhum governo consegue fazer nada nesse país sem o Centrão. Então, é por isso que você que critica tanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque aderiu ao Centrão, né? Se coloque no lugar dele. Se coloque no lugar dele. Então eu quero aprovar pautas, né? Tem a pauta aí do imposto de renda e isenção para quem ganha até R$ 5.000,
para provar precisa do Centrão, né? Como ano passado, o arcabouço fiscal, Fernando Haddad precisou do Centrão, né? Você só vai prescindir menos do Centrão quando acontecer duas coisas nesse país, né? Uma é a reforma política, e olha, desse assunto eu entendo, tá? Por quê? Porque eu fiz dissertação de mestrado na Fundação Getúlio Vargas, né? E minha dissertação de mestrado, né, na Fundação Getúlio Vargas foi sobre sistema eleitoral e sistema partidário. Então eu te afirmo, sem reforma política você não consegue isso, né? E precisa eleger nas próximas eleições mais deputados federais e senadores da corrente de esquerda. Porque aí, se o nosso governo de esquerda se reelege, né, e você tem mais deputados da esquerda e mais senadores da esquerda, então você fica menos dependente do Centrão. Então essa é a solução para você não ter o Centrão dando as cartas, o Centrão barganhando, o Centrão fazendo o que quer, né? Mas infelizmente, né, sobre essa a legislatura atual é extremamente conservadora, né? Tem poucos deputados progressistas, tem poucos senadores progressistas, né? Se você não recorre ao Centrão, nada se consegue. Nada se consegue. É claro que a maneira de recorrer ao Centrão tem que ser uma maneira republicana, né? E não corrupta. Porém, a grande verdade é essa: sem o Centrão, você não consegue governar esse país. E é isso que o Ciro Gomes não entendeu, né? Embora diga que entendeu, eu ouvi uma vez ele falar lá que, gente, cuidado, se eu virar presidente, cuidado porque com quem vocês vão eleger para deputado federal, porque é com essa gente que eu vou precisar negociar, né? Mas Ciro Gomes é muita coisa da boca para fora. Palavra de quem durante 27 anos foi o maior admirador dele, tá? Gente, eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand e eu agradeço aí a assistência. Obrigado a todos, obrigado a todas, né? Ao contrário, gente, obrigado a todas, obrigado a todos, obrigado a todes, sim, a todes, né? E, por gentileza, like aqui no vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente, tá? Se puder dar uma olhada na descrição do vídeo, eu também agradeço.